queridas irmãs que participam da Seja ou nos acompanham pela internet, Brasil, mundo afora, espíritos aqui presentes, que com tanto carinho acolhem a cada semana o nosso apelo e acompanham as nossas atividades. Muita paz a todos. Narra-nos o Evangelho de Lucas que, após o drama do Calvário, 2 homens caminhavam desolados, saindo de Jerusalém, na direção de uma aldeia que ficava a 12 quilômetros, a 2 léguas da capital dos judeus. Caminhavam na direção de Emaús. E eles estavam entristecidos, frustrados, porque foram e testemunharam passo a passo aquela semana e aquela sexta-feira dramática ou dramáticas. E quando menos esperavam, eis que se associa à dupla um forasteiro. E o forasteiro pergunta: sobre o que conversais? Eles não observam quem lhes pergunta, simplesmente respondem: mas você não sabe? Toda Jerusalém fala disso, o que se deu nos últimos 3 dias lá, desde a sexta-feira, e foram pontuando aquilo que nós já conhecemos hoje nas letras evangélicas, da crucificação do Mestre, da sua ressurreição, da sua aparição às mulheres. Mais do que isso, eles tinham uma inquietação, uma grande frustração, porque um deles, chamado Cleófas, disse expressamente: nós viemos para conhecer Jesus, aquele que seria o redentor político de Israel, mas ele foi crucificado. E aquele forasteiro, na sequência, com muita paciência, começa a explicar aqueles homens, antes dizendo a eles que tinha vindo exatamente para aquilo, era a sua glória, mas vai explicando de forma encadeada, desde Moisés às Escrituras, mostrando que aquele episódio tinha todo um sentido, uma razão de ser. Até que em determinado momento, eles chegam à aldeia, Jesus passa a ser um comensal deles, ainda não tinha sido identificado, e ao partir do pão, eles observam que era o próprio Mestre. O Mestre participa da ceia e se desmaterializa. A cena é de uma beleza muito grande, porque mostra, talvez, a psicologia de todos nós. O que nos parece o Cristo? Quais as expectativas que temos em relação a Ele e ao seu projeto? A chamada plataforma do Mestre, como o Espírito Emmanuel assim o diz, em uma das suas obras, daquela série Fonte Viva, quando, de fato, há uma expectativa da humanidade, de cada um de nós, de que Jesus, de uma vez por todas, desencadeie o processo de redenção da humanidade, nos liberte do jugo. E naquele momento em que um determinado segmento social estava sob o domínio político-militar de Roma, a ideia é de que Jesus fosse um redentor imediato. E isso não se dando, com certeza criou-se uma grande frustração. Aqueles mesmos espíritos frustrados, é possível que eles tenham reencarnado sucessivas vezes e ainda não tenham entendido a grandeza do episódio. Pode ser um de nós. E aí nós percebemos a importância da figura do explicador. Jesus, em outros momentos, aceitou a condição, o título de mestre. E, como Allan Kardec transcreve em um dos capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 6º, logo na introdução, no item 1º, o Cristo Consolador, ele vai dizer: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Então, diferentemente dos mestres de sua época, Jesus é aquele que maneja o conhecimento, a verdade, com uma suavidade que facilita a sua assimilação. Nós estávamos acostumados a mestres rudes,
a uma apresentação grotesca, quase que estúpida e violenta da verdade. E isso não nos transformou. No entanto, Jesus é esse que diz: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Essa é exatamente a condição básica para que a didática do Evangelho seja definitivamente assimilada. Porque quando nós entendemos o Evangelho, ele tem o poder de alterar por completo o nosso comportamento, as nossas crenças, a nossa compreensão, não somente para uma situação imediata, mas para todas as existências. É como uma vacina. Estamos vacinados. Surgirão episódios assemelhados, seremos lançados em determinadas provas, e aí aquela lição do Evangelho, se for adequadamente entendida, ela vai ser praticada de forma espontânea e entenderemos perfeitamente não somente essa passagem do Cristo, como aquela outra: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Aí Jesus se coloca junto aos chamados discípulos de Emaús na condição de um explicador, daquele que facilita o conhecimento, a aprendizagem, o entendimento. Essa é uma condição própria do mundo da educação. E Jesus, como mestre, não abre mão desse papel essencial. Mas, como nos diz o Espírito Joana de Ângeles, na obra Após a Tempestade, psicografada por Divaldo Pereira Franco, ela, no último capítulo, Os Trabalhadores da Última Hora, vai apresentar a identidade de nós espíritas. Mas quem somos nós espíritas? Quem somos nós espíritas engajados, comprometidos com as tarefas? Na verdade, segundo Joana, somos almas que já fracassamos muitas vezes. Quando Cristo esteve no mundo, nós nos perturbamos e não soubemos identificar nele o nosso Redentor. Operamos na rebeldia, desertamos da tarefa, e aí Jesus, na sua misericórdia, nos oferece Francisco de Assis. A missão de Francisco era, mais uma vez, agrupar, reunir, recolher o rebanho perdido e insuflar nas almas, ainda uma vez, o calor do Evangelho. Ouvimos Francisco, mas, por mais uma vez, não soubemos entender ou não quisemos entender e aplicar o Evangelho. Daí a expressão posta na noite de hoje: nós parecíamos cristãos, mas não éramos, não somos talvez, parecem, mas não são. É a expressão do Espírito Emmanuel. Então, Francisco tentou. Alguns, diante da beleza do pobrezinho de Assis, definitivamente romperam as algemas com os vícios, com os desmandos, com as inquietações e se entregaram desde aquela época, desde a Idade Média, à prática do Evangelho. Hoje são almas redimidas. No entanto, uma grande parte dos fracassados não soube entender Jesus pela voz de Francisco. Então, Joana de Ângeles vai nos informar que, do alto, mais uma vez um missionário, sob o comando de Jesus, aceitou a missão de recolher nós outros, essas almas um tanto rebeldes. E por mais uma vez, o Evangelho do Cristo nos é apresentado para que definitivamente a gente possa entendê-lo, vivenciá-lo e nos transformar. E transformar a humanidade do nosso entorno. A figura de Allan Kardec é essa figura do explicador. E Allan Kardec vem na plenitude do seu papel, porque desde a sua condição civil, mesmo antes de assumir a condição de codificador da doutrina espírita, ele é um educador por excelência, é um professor, é um homem que ainda muito jovem interfere na educação francesa. Então, é este homem que, de algum modo, está se propondo a fazer aquela tarefa vista pelo filósofo romano, quando ele vai nos dizer
que ele se considerava um educador espiritual. Sêneca. O grande Sêneca, ele trazia para si esse título: eu sou um educador espiritual. E até hoje, as cartas de Sêneca são lidas e mexem com as consciências, mexem com as mentes. Quando lemos Sêneca, percebemos um aconselhamento profundo e aquilo nos toca e, efetivamente, com um pouco de coragem, de boa vontade, se vivenciarmos o que Sêneca coloca ou colocou para Lucílio e para outros dos seus discípulos e amigos, nós alcançaremos a felicidade. Porque agiremos conforme as leis de Deus, as leis da vida. Então, essa é a condição do educador espiritual. Há educadores e educadores, e hoje a educação, ela se propõe a um espectro muito amplo. Hoje se fala, por exemplo, em educação financeira. Como os dias são dias de consumismo, é preciso que a pessoa saiba manejar um orçamento, saiba controlar suas despesas, saiba poupar, saiba investir. Mas também, por força das inquietações do próprio planeta, nós temos uma educação ecológica. Então, existem os educadores que fazem com que nós tenhamos consciência da sustentabilidade e cada vez mais respeitemos as condições do planeta e vivemos de forma harmônica com a natureza. E assim a gente vai dilatando os muitos papéis envolvidos na educação, os muitos educadores. Mas há um educador, esse sim, atinge as camadas mais profundas da nossa alma, é o educador espiritual. Porque quando nós nos educamos espiritualmente, nós nos transformamos definitivamente. Daqui em diante, essa é a condição que nós chamamos de conversão. Nós mudamos a nossa forma de pensar, nós transformamos o nosso pensamento, nós alteramos para melhor as nossas emoções, os nossos sentimentos, e a nossa posição no mundo se modifica, de modo que, não obstante estarmos reencarnados numa situação diferente, numa conjuntura diferente, nós teremos uma atitude sempre elevada. Podemos dar um exemplo dessa questão da educação espiritual. A médium brasileira, Dona Ivone Pereira. Dona Ivone, ela vem de uma sequência de suicídios, agora que passamos pelo Setembro Amarelo. Ela tinha uma personalidade muito impetuosa, teve existências em que ela pôde vir numa condição nobre, numa condição social elevada e num corpo muito bonito, num corpo perfeito, favorável à sedução. E Dona Ivone não soube na juventude manejar adequadamente estas possibilidades, essas prerrogativas que a vida nos concede aqui e acolá. Então usou a beleza para a sedução. Quem não lembra de Ruth de La Chapelle, o personagem dela na obra Nas Voragens do Pecado. E ultimamente Leila, a filha de Charles, na sua última encarnação na Espanha, em que ela foi educada com fineza na França e terminou se suicidando no Rio Tejo, em Portugal. Então esta mulher, este espírito, por diversas reencarnações, quando se aproximava de uma situação tensa, no caso, a última reencarnação sua, quando ela estava casada com Roberto de Canalheiras, teve o seu marido morto e a sua filha, ela não suportou aquela dor, e porque ela não tinha aprendido aquela bem-aventurança, bem-aventurados enlutados, bem-aventurados tristes, numa tradução mais grosseira, ou os que choram. Então, diante do luto, diante da perda daqueles amores pela morte, ela não suporta o golpe, e não obstante estar junto do pai que tanto a amava, ela, desequilibrada, vai a um penhasco e se lança no Rio Tejo, desencarna, num suicídio consecutivo, considerando as vidas anteriores. Mas se observarmos na atual existência, na última existência, quando ela reencarna no Rio de Janeiro, no Rio das Flores, no ano 1900,
e desencarna em 1984. Ela tem uma postura de disciplina. Ela sofre muitos golpes assemelhados àqueles em que ela teve nas vidas anteriores, porque quando ela foi Ruth de La Chapelle, ela teve um golpe também doloroso, porque ela teve o próprio irmão morto. Ela era protestante, huguenote na França, e no ano de 1572, os católicos franceses, num gesto de loucura, perseguiram e mataram por quase um mês completo o que havia de protestantes na França, a começar por Paris, depois avançando pelo interior. E Ruth de La Chapelle tinha uma família harmônica, feliz, uma propriedade no interior, e os católicos, movidos pelo fanatismo, mataram seu pai, mataram a sua mãe, mataram seu irmão querido, dizimaram toda a sua família. Ela se entrega a um processo de vingança, e esse processo leva à loucura, à obsessão e depois ao suicídio. Começa uma sequência, ou seja, a dificuldade deste espírito em lidar com o luto, em lidar com a desencarnação de um ser querido. No entanto, quando nós observamos na última existência, esse mesmo espírito que vem na condição agora, com o nome de Ivone Pereira, é de uma robustez, é de uma nobreza, mas como ela chegou a esse grau, como ela suportou essas provas sem repetir o gesto do suicídio das existências anteriores, quando ela sucumbiu sucessivas vezes, exatamente porque ela se permitiu a uma educação espiritual. Ela fez com que as camadas mais profundas do seu ser fossem alteradas, de modo que as circunstâncias lá fora, embora se assemelhassem, mas ela já tinha um olhar novo, ela já tinha resignação, ela já tinha assimilação evangélica. Mas quem levou Dona Ivone a essa situação, a essa transformação profunda, essa metanoia, essa conversão de dentro para fora, que não é uma mera aparência, porque ela não parecia, ela era uma cristã? Então, exatamente, Allan Kardec. Ela se entregou de corpo e alma à doutrina espírita, ela leu e estudou as obras de Allan Kardec, e isso, na sequência dos anos, fez com que não somente ela entendesse a sua mediunidade, mas acalmasse as suas ânsias do coração, pacificasse o seu ser, e ela definitivamente sentiu-se em condições de entender a mensagem de Jesus. Daí porque nós entendemos agora a expressão do Espírito Bezerra de Menezes, quando ele diz assim: Jesus a porta, Kardec a chave. Quantas vezes nós nos encontramos diante de uma determinada porta, mas se não temos a chave que dá certo naquela fechadura, de que adianta? Nós não podemos arrombá-la, violentá-la, absolutamente. É preciso a aquisição da chave, e a chave colocada na fechadura, manejada corretamente, ela abre a porta, e a porta dá acesso ao bom caminho. Essa é uma excelente comparação posta pelo espírito Dr. Bezerra de Menezes em Psicografia de Chico Xavier. Jesus, a porta, Kardec, a chave. Porque por milênios nós estivemos diante desta porta, mas não conseguimos trespassá-la, nós não conseguimos avançá-la, porque estávamos bloqueados mentalmente. Então o mundo espiritual, por misericórdia, nos oferece essa chave, Allan Kardec, esse explicador, esse educador, que vai alterando os nossos caracteres, porque quando Allan Kardec resolve definir educação, ele se aproxima daquilo que Aristóteles estabeleceu, e quando ele discute lá o problema do trabalho e da implicação na economia da falta de trabalho, ele vai, numa nota de rodapé, a última questão da lei do trabalho, em O Livro dos Espíritos, ele vai abrir uma longa nota de rodapé, e ali vai definir o que é educação numa perspectiva espiritual. A arte de formar caracteres.
Nós normalmente entendemos caracteres no singular, o caráter. Alguém que tem um caráter, que tem uma índole, que tem uma disposição interior capaz de reagir, de se postar de forma diferenciada diante dos desafios que estão postos para todos. Então, por exemplo, se colocarmos aqui uma situação de alguém surrupiar um valor, uma pessoa que tem caráter, ela vai ver aquele valor e dizer: isso não me pertence, portanto, ela não se sente movida a pensar em se apropriar daquele valor que não lhe pertence. No entanto, uma outra pessoa que não tem esse caráter formado, ela vai ficar inquieta e na primeira oportunidade ela vai furtar aquele valor. Há uma outra ainda que pode estar no estágio mais primitivo e pode até violentar as pessoas que estejam em torno daquele valor para ficar com ele. Então são graus. Mas quando o caráter está infundido na alma, como colocava Platão, ele dizia que lá na República, que as leis, elas devem ser de tal modo assimiladas pela alma, que como se fosse uma tintura. No tempo de Platão, os tecidos eram feitos de lã, e a lã saía um tanto encardida dos animais, na tosa. Então elas eram lavadas, eram aquecidas, mas ainda assim ficava com aquela cor um tanto forte, até que alguém colocava um tingimento vermelho, azul, principalmente na Grécia, o azul, e havia aquela dinâmica, uma química, de modo que aquela lã, as suas fibras mais profundas, assimilavam os pigmentos e a lã ficava tingida, ficava azul ou ficava vermelha. Então, Platão diz que é exatamente isso que deve se dar pela educação. A pessoa deve ser de tal modo assimilar as leis, os princípios, que elas ficam lá tingindo, fazem parte do tecido da própria alma. É uma bela figura, é uma bela imagem. Então, é exatamente isso. Dona Ivone, de tanto ler Allan Kardec, de tanto estudá-lo, definitivamente ela o reconhece como seu educador espiritual. Daí porque ela vai, por exemplo, na obra Recordações da Mediunidade, ou Devassando Invisível, por exemplo, ela vai descrever a riqueza das suas experiências mediúnicas, dos seus desdobramentos, dos muitos casos que aconteceram em sua existência. Ela podia fazer isso de forma direta, a sua palavra já tem valor, mas ela sempre abre cada capítulo desses seus livros com passagens pertinentes retiradas da codificação de Allan Kardec, ou do Evangelho segundo o Espiritismo, ou de O Livro dos Espíritos. Quando nós percebemos o espírito da grandeza de Joana de Ângeles, encerrar os seus textos com citações, com transcrições do Evangelho, de O Céu e o Inferno, de O Livro dos Espíritos, da Gênese, de O Livro dos Médiuns, ela está dizendo para todos nós que é preciso ler e estudar e entender Allan Kardec. Entender Allan Kardec implica dizer adquirir a chave que abre essa porta que é Jesus. Todos nós, inclusive o movimento espírita, as casas espíritas, passa por um momento como se deu na igreja cristã primitiva, de as coisas ficarem mornas, de perdermos o entusiasmo pelo estudo, de não reconhecermos em Allan Kardec esse gigante que se lançou numa conjuntura extremamente difícil, que muitos com certeza não suportariam e não aceitariam. Ora, o que se deu na França antes da reencarnação de Allan Kardec? Há 10 dias atrás, no dia 3 de outubro de 1804, nasce em Lyon, Hippolyte Léon Denisard Rivail, Allan Kardec. Mas observemos a data, 1804, no dia 3 de outubro. Mas quando foi a Revolução Francesa? A Revolução Francesa foi exatamente em 14 de julho de 1789, portanto, 15 anos antes do nascimento de Allan Kardec.
A Revolução Francesa se deu exatamente por dificuldades, por uma tensão, por um rompimento na dinâmica política da França. Nós tínhamos o chamado Antigo Regime, o rei Luís XVI, ele tinha uma concentração brutal do poder. Então os partidos girondinos, jacobinos foram se estabelecendo e ali era preciso se desencadear uma reforma política na França. A França não suportava mais aquele sistema de um rei, de uma casa real, enfim, sendo sustentada pelo povo que passava fome. Aí vem exatamente o perigo. As coisas precisam passar por transformações. É preciso sim, mas em que velocidade e em que situação? Os jacobinos vão propor algo violento, inclusive pede-se a cabeça do rei. O rei Luís XVI foi decapitado, desnecessariamente. Os discursos inflamados nas assembleias exigiam a cabeça do rei. Os girondinos propunham que usassem aquelas leis já existentes e a pouco e pouco, pela própria conduta das instituições, fosse se alterando a dinâmica, evitando os excessos, evitando a violência que não resolve absolutamente nada. Então essa França em plena convulsão, que ali, por exemplo, no ano 1793, portanto 4 anos depois da Revolução, uma moça, 26 anos, Jeanne Duhamel, será a mãe de Allan Kardec. Essa moça, ela faz uma coisa difícil, porque naquela conjuntura pós-revolucionária, as cabeças caindo, decapitadas, as perseguições diversas, uma França confusa, uma fragmentação legal, ela sonha em se casar. É uma coisa corajosa, porque alguém diz assim, olha, está tão difícil o contexto, deixa baixar a poeira, deixa ver como é que fica, aí vamos pensar em casamento. Mas ela pensa em se casar. E aquele que seria o pai de Allan Kardec, também ele está ainda respirando aquele clima da Revolução Francesa. O próprio avô de Allan Kardec, o pai de Jeanne, ele é um homem que vai se tornar prefeito de Bourg-en-Bresse. E ele lá vai, como prefeito, como uma espécie de governador na certa região, ele vai propor um certo zelo delicado para o restabelecimento da democracia. Vai ser perseguido, o avô de Allan Kardec vai ser perseguido, o pai vai ser perseguido, a mãe vai ter que se refugiar em grande parte. Então, quando Allan Kardec estava lá no espaço, no mundo espiritual, ele estava vendo a dinâmica, o perigo de reencarnar. Outro dia nós ouvíamos isso, a angústia de alguns espíritos preocupados, olha, como é que está a dinâmica aí na Terra? A transição está avançada, as coisas estão ficando um pouco apertadas. Aí o Espírito diz assim, deixa melhorar que eu vou, porque por enquanto eu tenho medo de sucumbir. As coisas estão complicadas. Quem tem algum merecimento, assim, deixa melhorar um pouco, porque as coisas estão complicadas, estão difíceis. Observemos a coragem desse Espírito, porque ele vai ser convocado por Jesus naquela convulsão social em que houve um fracasso de um grupo de espíritos que se comprometeram para fazer a transição política da França e eles transformar num modelo de república para todo mundo, e eles exageraram. Eles, como diz o Espírito Emmanuel na obra A Caminho da Luz, psicografada por Chico Xavier, ele vai dizer expressamente, Emmanuel, que o terror, que os excessos da Revolução não estavam previstos no mundo espiritual. Que o mundo espiritual tinha concedido a oportunidade de reencarnação de um grupo de espíritos, de políticos, para fazer aquela transição. Isso se deu. Mas não se esperava daquela forma e com aqueles resultados. Quando os espíritos reencarnaram, esses políticos reencarnaram, eles ficaram tão inflamados e esqueceram a extensão dos compromissos com Jesus. E a revolução desandou um pouco. Então essa França difícil, essa França com muita violência, essa França com incerteza jurídica, em que Allan Kardec precisa voltar, precisa reencarnar. Mas ele não é um espírito qualquer,
como bem o sabemos. É um espírito que tem, de algum modo, o timbre do Cristo. É esse que já foi testado em outras campanhas e se revelou à altura da missão que recebeu. Porque Jesus não iria entregar uma missão dessa magnitude a um espírito frágil. Mas quem é Allan Kardec? Quem é o professor Hippolyte Léon Denis Arrivai? Quem é esse educador do espírito? Ele não se faz educador do espírito naquela existência em que inclusive ele foi pedagogo, foi professor. É aquele mesmo Allan Kardec, o druida, o sacerdote druida, esse homem que reunia em si mesmo todas as qualidades superiores possíveis para um ser humano. Era um sábio, era um poeta, era um homem de alta sensibilidade mediúnica, era um sacerdote, era um iniciado. Então é essa figura a quem todos prestavam reverência nas Gálias, numa sociedade em que a condição do druida era de alto valor. Então esse espírito que lá atrás demonstrou uma enorme capacidade de trazer paz a uma sociedade, ao mundo, que mais uma vez foi convocado ali como Jan Hus, ou João Hus, em Praga, e morre pela causa da verdade, e morre pela causa do Evangelho. Prefere ser violentado a violentar. As que conhecemos, há outras existências de Allan Kardec que ainda não foram reveladas, não foram liberadas à humanidade. Então é esse espírito temperado na alma, é esse espírito com fibra que se habilita para aquela missão difícil de trazer o Evangelho do Cristo, de fazer agora um papel de explicador desse mesmo Evangelho, de facilitar a sua compreensão para que definitivamente deixemos essa faixa perigosa da aparência, porque o cristianismo não pode ser mais uma experiência de aparência, é preciso que seja de essência. Muitos de nós alegávamos naquele contexto que, de algum modo, não praticávamos o Evangelho porque ele parecia enigmático, parecia muito chaveado. Mas quem lê a introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, quando Allan Kardec abre lá no primeiro dos 4 itens, objetivo desta obra, ali há de perceber que a função da doutrina espírita é tornar claro, límpido, cristalino a letra clara, a letra evangélica. Quando entendemos reencarnação, mediunidade, os princípios da evolução, as leis morais, os princípios espíritas, quando nós nos colocamos na postura de ler com o coração e com a mente o Evangelho, nos sentimos tocados. Ninguém fica impassível, ninguém fica o mesmo quando lê, por exemplo, um texto, uma interpretação do Espírito Emmanuel de uma passagem evangélica, ou de Joana de Ângeles. Quem lê um texto de Fonte Viva, de Caminho, Verdade e Vida, Palavras de Vida Eterna, quem lê, por exemplo, Rumos Libertadores, ou outras obras de Joana de Ângeles, e ali, percebendo uma interpretação do Evangelho mais profunda, mais rica, não se toca, e diz para si mesmo: eu quero praticar isso, agora eu entendi o espírito do Evangelho, agora eu estou motivado, agora eu vou tentar vivenciar essa lição. Por isso que esses textos, eles são homeopáticos, são pequenas lições compatíveis com os nossos níveis evolutivos. Porque quando o professor Hippolyte Léon Denis Arrivai tinha o seu instituto lá em Paris, ele estabeleceu um princípio que dizia que nós devíamos partir do simples para o composto, de forma cartesiana, partir daquilo que era conhecido para aquilo que era desconhecido. Ele tinha toda uma paciência com os seus discípulos, com os seus alunos, porque isso é uma característica fundamental dos educadores, a paciência, para acompanhar a sequência de tentativas até que o aprendiz dê provas que já entende aquela passagem.
Ora, os discípulos de Emaús não estavam entendendo absolutamente nada, e foi preciso que Jesus se associasse a eles e mostrasse ali, dentro das próprias letras da Bíblia que eles conheciam tão bem, que tudo fazia sentido, que o drama do Calvário tinha sua razão de ser, e eles estavam revoltados, desolados, não porque eram ignorantes, pelo contrário, eles conheciam o texto sagrado, mas não sabiam interpretá-lo. Então, esse é o desafio para todos nós. Isso nos lembra um conto, não é um conto, mas uma vivência narrada por Emmanuel na obra Material de Construção, psicografada por Chico Xavier. Emmanuel conta que, certa vez, um grupo de literatos, de homens que conheciam muito bem, filólogos, que conheciam muito bem não somente a língua portuguesa brasileira, mas conheciam as línguas clássicas, conheciam o hebraico, o grego, o aramaico, e eles tinham a habilidade de manejar versículos, passagens bíblicas ou de outros textos, do Talmud, do Midrash, e tentar traduzir com toda precisão, termo a termo, porque conheciam tão bem aquelas línguas antigas e conheciam muito bem a gramática da língua portuguesa brasileira. E eles diziam assim, olha, discutiam sobre a qualidade das traduções. A melhor tradução é daquele espanhol, Alonso. Outro diz, não, a melhor tradução ainda é de Ferreira de Almeida. A outra diz, não, a melhor tradução talvez seja a Bíblia de Jerusalém, de um grupo, ecumênico, e foram citando traduções já consagradas da Bíblia, até que um deles, que estava calado e percebeu que a discussão estava ficando acalorada, disse, a melhor tradução que eu conheço da Bíblia é da minha mãe. Eles olharam assim assustados e disseram, olha, o tema é delicado, não venha com piadas, a sua mãe, que eu saiba, é uma senhora simples, é uma doméstica, vive lavando roupas, vive cozinhando. Já fomos visitar a casa dela e ela é uma pessoa ali contente, que se vive naquele mundinho da condição doméstica. Que história é essa que você diz que sua mãe é a melhor tradutora do Evangelho? A minha mãe, para mim, é a melhor tradutora das letras bíblicas, porque tudo que ela faz, tudo que ela diz, é a essência do Evangelho. O grau de renúncia com que ela me criou, o alto preço que ela pagou lavando roupas, para que eu estivesse aqui lendo, sendo uma pessoa formada, especialista em línguas, foi o Evangelho que ela praticava todo dia. Essa sim, uma tradutora excelente do Evangelho. E aquele homem calou a discussão e ninguém mais questionou se a mãe dele era realmente a melhor tradutora do Evangelho. Porque que são as letras sagradas, se não uma tentativa de falar do amor de Deus para todos nós? Isso nos recorda uma outra passagem consagrada no judaísmo, que Joana de Ângeles, ali com muita beleza, a reapresenta na introdução ou no prefácio de Estudos Espíritas, psicografada por Divaldo Pereira Franco. Estudos Espíritas que o Espírito Joana de Ângeles, em 20 capítulos, estuda Allan Kardec. A questão é a seguinte, se Joana de Ângeles e se Emmanuel, que já são gigantes, estudam Allan Kardec, onde estamos nós? Por que não estudar tanto quanto? Porque nós precisamos mais do que eles já estão mais avançados. Eles já foram aprovados nos cursos de Espiritismo e de Evangelho. Nós estamos nos preparando para esse Enem, digamos assim. Então, Joana vai dizer que o grande Léo, lá, o grande mestre de Israel, o avô de Gamaliel, lá do texto Paulo Estevão, psicografado por Chico Xavier, e Léo tinha consigo um corpo de discípulos. A escola de Léo era diferente da de Shammai. Havia duas grandes escolas em Jerusalém. Um grupo de discípulos frequentava a escola de Léo, outro grupo frequentava a escola de Shammai. A escola de Shammai era um tanto rígida, uma disciplina forte,
uma rigidez, e os seus discípulos e os seus aprendizes, de algum modo, mantinham aquela mesma disposição. Eram rigoristas, faziam interpretações muito duras das passagens da Antiga Aliança, do Antigo Testamento. A escola de Hillel era uma escola mais leve, mais poética, mais fluida, mais tolerante. E aí nós percebemos quanta falta faz a tolerância nos dias de hoje. Então, estava lá, até que um rapaz, não se encaixando muito bem naquela escola de Hillel, fez uma provocação ao mestre. Disse: mestre, eu vejo que o senhor se demora dias e dias para explicar pequenas passagens, um termo ou outro para todos nós. E parece um tanto enfadonho esse exercício. Então, eu gostaria de lançar um desafio. Era uma inversão, porque não compete ao discípulo desafiar o mestre. Mas o rapaz era arrogante, era prepotente. E Léo era humilde, não obstante ser um mestre. Era um educador do espírito. E disse: mestre, e se o senhor conseguisse resumir todas as passagens do Antigo Testamento, da aliança, enquanto eu dou um salto? Era uma provocação. Ele estava dizendo assim: eu vou sair dessa escola e vou humilhar este mestre, vou sair com justa causa, vou dizer que ele não foi capaz de ensinar tudo o que as letras sagradas dizem no átimo, enquanto eu dou um salto. Então, se o senhor conseguir me ensinar tudo o que o Antigo Testamento diz, tudo o que os profetas dizem, que Moisés disse, enquanto eu dou um salto, eu estou aqui em dúvida, eu estou um pouco desencantado, então eu me comprometo a renunciar à possibilidade de abandonar a sua escola e me tornar o seu discípulo obediente. Era um desafio impossível. Como é que alguém pode resumir rolos e rolos, textos e textos, enquanto uma outra pessoa dá um salto? Isso não dá nem um segundo. Como é possível? Os outros discípulos olharam e perceberam que aquela era uma causa perdida e que pela primeira vez Hillel ia passar por um vexame. Mas aí, quando o rapaz já tinha um olhar triunfante e achava que realmente ia abandonar a escola de Hillel, já caminhava para a saída, o velho mestre disse: moço, espere um pouco, volte, venha para o centro. Ele não entendeu. Venha para o centro. Mas, ao centro, o rapaz veio, tome a posição de salto. O que significa isso? Tome a posição de salto. Não foi o seu desafio? Faça a sua parte. Tome a posição de salto. Quando o rapaz tomava o impulso para dar o salto, da boca de Hillel só saiu uma palavra, um verbo, na voz imperativa: ama. O rapaz ia dar o salto, não conseguiu. A palavra foi mais rápida do que o próprio movimento previsto. Ama. Mas e o resto? E os rolos? E Moisés, os 5 livros de Moisés? E os profetas? E os livros históricos? O resto é somente para explicar isso. Ama. E diz a tradição judaica que naquele dia o moço tomou uma postura humilde e se tornou um fiel discípulo de Hillel, o grande mestre de Israel. Para termos uma ideia. Então, exatamente, falta essa figura que sintetize a lei de Deus e nos explique. E Allan Kardec assim o faz com maestria. Porque se tomarmos o livro dos Espíritos, ele vai dizer que a lei de Deus é una, é uma só. No entanto, por questões didáticas, ele faz um desdobramento com os Espíritos em 10 leis. Lei de adoração, lei do trabalho, lei do progresso, lei de sociedade, a lei de justiça, amor e caridade, faz aquele fechamento belo, lei, a perfeição moral, e antes faz uma espécie de introdução na lei natural.
São 12 capítulos. A gente podia fazer um projeto. Por que não ler uma lei por mês? Começar com a lei natural em janeiro e terminar em dezembro com perfeição moral. São 12 meses, são 12 capítulos, um capítulo por mês. Allan Kardec merece. E os presenteados, os beneficiados seremos todos nós. É preciso que a gente possa fazer valer esse esforço e, de algum modo, valorizar o tesouro que temos nas mãos. Allan Kardec é esse educador do espírito, porque nós falávamos agora há pouco da sua coragem de missionário. Quando o contexto parecia impossível praticamente, ele se lança a serviço do Cristo e naquela França convulsionada, ele altera o padrão. Mas as coisas não acontecem da noite para o dia, porque Allan Kardec se reencarna em 1804, 15 anos após a Revolução, quando Napoleão Bonaparte já tinha mais ou menos ajustado o campo jurídico francês. No entanto, o seu trabalho missionário só vem a lume praticamente mais de 50 anos depois. Ele ele tem contato em 1854, quando estava com 50 anos, com os fenômenos mediúnicos, e tem um olhar diferenciado, aquilo que parecia uma frivolidade do povo francês e da Europa de um modo geral e do mundo inteiro. Naquele tempo não tinha televisão, não tinha luz elétrica, então as pessoas se divertiam indo para as sessões conversar com os espíritos, ver as mesas girarem. Era a diversão do momento. Perguntar futilidades, quem casou, quem vai deixar de casar, quem vai viajar, se é bom viajar, se não é, se tem uma botija nesta ou naquela região. Era assim. E os frívolos respondiam às pessoas frívolas. É a lei da sintonia. Como é que a gente podia esperar que Jesus comparecesse numa sessão para dizer onde estava um dinheiro enterrado de alguém? Porque às vezes hoje a gente percebe que algumas pessoas querem reduzir os espíritos elevados à condição menor. Para merecer uma comunicação, um contato com espíritos elevados, é preciso que a gente se eleve. Ah não, mas eu gostaria de ter um bate-papo com Joana de Ângeles numa mesa de bar. Não sei qual a Joana que vai aparecer por lá, mas de Ângeles não vai ser. Deve ser uma Joana que inventou aquela aguardente que a pessoa está bebendo. Quem lê a obra Nos Domínios da Mediunidade, naquele capítulo Forças Viciadas, vai ter uma ideia disso, porque está lá um jornalista, num bar, escrevendo um artigo, e naquele momento, a conjuntura do ambiente, mais a ideia do próprio jornalista, faz com que se associe a ele um obsessor. Um espírito que era inimigo de alguém passa a usar a inteligência do jornalista para ele escrever um artigo difamatório contra uma determinada pessoa. Está ali, Forças Viciadas. Então, nós dizíamos que Allan Kardec é esse missionário corajoso. Alguém abraçar uma missão aos 50 anos é algo excepcional, porque numa perspectiva psicológica, a tendência da pessoa ao ganhar idade é o desencanto, são as perdas, são as frustrações, as decepções. Então ninguém tem aos 50 anos, via de regra, ou poucas pessoas têm, o entusiasmo, aquela visão de sonho que se tem aos 20, aos 30, cheio de projetos, ainda não passou por grandes frustrações. Alguém aos 50, sobretudo no contexto do século XIX, é alguém que já está ali amarfanhado, sofrido, já tem apanhado muito da existência, digamos assim. No entanto, esse homem aos 50 anos parecia um jovem, robusto, porque ele toma para si uma vida naquela outra vida, como fez Paulo de Tarso, ou Saulo. Aquelas pessoas que conseguem ter a capacidade de fazer uma divisória na sua existência. Até aqui foi uma parte da minha vida, agora é uma nova vida nessa existência, uma nova situação. Então, a ponto dele, inclusive na sequência, depois de 2 anos, e quando lança o Livro dos Espíritos, em 1857, ele passar a assinar com o pseudônimo Allan Kardec, embora fosse um intelectual reconhecidíssimo na sociedade francesa, um excelente tradutor de Fénelon para a língua alemã, que dominava tão bem. Então, ele, aos 50 anos, abraça essa situação nova. É esse espírito
com o qual nós temos uma dívida. Basta fazermos um exercício simples. O que seria das nossas existências sem Allan Kardec? E se Allan Kardec não tivesse vindo? E se ele não tivesse se empenhado tanto em trabalhar em nosso favor? Porque, na expressão feliz e poética de Camille Flammarion, no momento lá, o pronunciamento que o astrônomo, o maior astrônomo francês e o astrônomo do mundo no século XIX, fez no túmulo de Allan Kardec, ele vai dizer que Allan Kardec é a lâmina de tão forte que gastou a bainha. Ou seja, o corpo de Allan Kardec não suportou a intensidade, a dinâmica, a vivacidade daquele espírito, por isso ele desencarnou aos 65 anos. Mais do que isso, aquele espírito, o mundo espiritual é sempre muito generoso. Uma missão dessa grandeza, dessa largueza, ela exige uma companheira. E aí nós temos a figura de Amélie Boudet. Amélie Boudet, que se torna sua esposa nos anos 30, e ela vai, de algum modo, apresentando elementos importantes, inclusive a cepa que nós temos em O Livro dos Espíritos, tem um toque de Amélie Boudet, porque ela era uma professora ligada às artes. Um professor casado com uma professora, e ali juntos, eles tinham uma afinidade tal, que isso faz com que aquele trabalho que Allan Kardec abraçou não sofresse inquietações dentro do próprio lar, porque a pior coisa é ter que administrar oposição entre muros domésticos. Imaginemos se Allan Kardec começasse a produzir, não tivesse a compreensão da sua companheira e em casa tivesse que estar se explicando, tivesse, enfim, que fazer concessões, mas ela o apoiava, era quase que uma secretária. E depois da sua desencarnação, essa mulher excepcional, ela é, de algum modo, aquela que vai manter a obra de Allan Kardec, vai se empenhar ao máximo para manter a sociedade anônima, que sucede à Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, vai doar os seus bens, ela era de uma família rica, para as pessoas pobres, não leva nada, não deixa uma herança específica para ninguém. Então, é um espírito de alta envergadura. Quando caminho com Elizabeth, a gente comenta sempre essas possibilidades, essa afinidade que havia entre Allan Kardec e Amélie Boudet foi determinante para que aqueles 15 anos intensos pudessem ser extremamente produtivos para a obra que nos beneficia. Então, na verdade, são duas humanidades que são educadas por este homem, por Allan Kardec, por esse espírito nobre. Quando, no ano de 2004, houve um congresso na França, em Paris, comemorando o bicentenário do nascimento de Allan Kardec, e lá estavam os médios brasileiros Divaldo Pereira Franco e Raul Teixeira, em determinado momento, Divaldo entra em transe e recebe uma comunicação especular, ou seja, de trás para frente, assinada pelo espírito Leon Denis, aquele que foi um continuador da obra de Allan Kardec. E a última sentença da mensagem curta de Leon Denis era: obrigado, Allan Kardec. Se Leon Denis tem o pejo de agradecer a Allan Kardec, o que diremos nós? Então, o mês de outubro não pode ser um mês comum para nós espíritas. É um mês que tem pelo menos duas flores que dão um colorido especial ao nosso calendário: Francisco de Assis e Allan Kardec. Duas almas com as quais nós temos um compromisso muito alto, e que nesta noite, nas nossas preces, possamos renovar a nossa gratidão. Nesses dias difíceis, pensemos na coragem de Allan Kardec de enfrentar as dificuldades com tranquilidade e com muita confiança em Cristo. E lembrando João Cabete, o poeta espírita, quando ele canta: vem Jesus, divino amigo, vem trazer-nos tua paz. Só tu és o nosso abrigo, que ventura mil nos traz. Vem, ó meigo nazareno, esse mundo consolar. Vem com teu olhar sereno toda a terra iluminar. Afastai do mundo a guerra, o chacal devorador, que destrói tudo na terra
espalhando luto e dor. Há gemidos de aflição, já não há mais primaveras. Criancinhas pedem pão, homens lutam como feras. Vem, Senhor, vem reflorir os caminhos. Vem, Senhor, vem perfumar corações, exterminar a dor e fazer calar os canhões. Vem, Senhor, com teu amor mais profundo, iluminar consciências e fazer feliz o mundo. Glória a Allan Kardec, hoje e sempre.